Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Segredos de Justiça, onde o mundo jurídico vira resenha. Antes de começar, vamos lembrar do nosso parceiro aqui que conecta histórias através de cooperativas, a OCB do Espírito Santo. E o nosso convidado tem muita história para contar, né? Há 22 anos advogado, ele é uma pessoa que trouxe aqui tanta história que vocês vão amar. Não tenho dúvida disso. Mas o que vocês não sabem é que antes do direito, ele optou por educação física. Vamos descobrir se foi o direito que depois o conquistou, é ele que conquistou direitos. Seja muito bem-vindo, Dr. Sandro Americano Câmara. Olá, Carla, obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Eu que agradeço. Onde já passou tantos amigos que eu tenho acompanhado. Eu fico muito feliz. É uma honra. Eu que agradeço sua disponibilidade, que eu sei que ainda a agenda é sempre muito cheia. A vida do advogado, né, militante, é sempre assim, né? A gente tem que buscar atender, né? Ter um tempinho para também ter um papo descontraído, né? Conversar com os amigos, isso é importante. E a ideia aqui é essa, é Ótimo, bater um papo, é contar as histórias. E já começando, como é que é essa história aí que você era? Eu não sabia, você fez educação física antes, sua primeira opção não foi direito? Não foi direito. Na verdade, eu sempre tive assim, uma dificuldade para escolher exatamente o caminho que eu segui. Eu fiz farmácia, porque eu adorava química, até conversávamos sobre química. Você fez farmácia? Fiz farmácia, assim, prestei vestibular para farmácia nos 2 primeiros anos. Eu tinha 15, eu comecei, eu comecei no vestibular com 15 anos, de forma um pouco precoce. Fiz os 2 primeiros anos, não passei e aí achei por bem fazer educação física, porque eu era muito ligado ao esporte, sempre gostei, e foi assim que eu fiz. Fiz na UFES, turma 93, até me classifiquei bem na época e tal, recebi muitas críticas do meu pai, né, principalmente, mas você vai ser professor de educação física, seu irmão está fazendo. Não, mas eu quero fazer, é algo que eu me sinto preparado, que eu gosto, então me enveredei por esse caminho, antes de descobrir o direito, né? Depois de concluído o curso de educação física, fui para o mercado de trabalho, né? A realidade passou a ser não aquela que eu esperava, né? E aí a gente acaba, essa realidade foi descortinada e eu comecei a entender que era melhor seguir alguns caminhos que já estavam ali trilhados. Vendo meu pai, meu irmão no escritório, meu tio, que também era juiz. Já meus era uma primos, família de juristas. A família por parte do meu pai, né? Todo mundo encaminhado no direito e a coisa meio que aconteceu por esse caminho. Trabalhei no escritório, entrei no escritório em 2000, né? No escritório que hoje estou até hoje, que é o escritório formado pelo meu irmão e pelo meu pai inicialmente. Estagiário, né? Estava no primeiro semestre do curso de Direito. Então eu ingressei ali sem saber muito, aliás, sem saber nada, mas tiravam as xerox, serviam um cafezinho. E é assim que eu comecei. Concluí meu curso e hoje estou aí há 22 anos, 18 efetivamente como advogado, mas dentro do escritório desde 2000. Que legal. Exato. E você acha que o fato de você ter feito uma faculdade antes, você aproveitou mais a faculdade de Direito? Olha, essa é uma percepção muito clara para mim. Eu fiz muito novo, como eu disse, eu prestei vestibular, acho que eu entrei na faculdade 17 anos, na faculdade de Educação Física. E quando eu saio, eu falei, eu preciso agora direcionar minha vida, porque eu saí, estou mudando, estou chegando meio tarde aqui no direito, preciso agora aproveitar, né, me preparar para o futuro que vem. Então, eu já tinha isso na minha cabeça e eu acho que eu consegui fazer uma faculdade mais consciente, sabe? Do que a primeira que eu fiz, justamente porque eu já tinha esse amadurecimento. Então, talvez eu tenha feito no tempo certo. Não fiz com atraso, não. Acho que foi no momento certo para mim. Que legal, foi legal, que bacana. Aproveitei muito. E você falou que você gostava de esportes, tal. Você era um atleta? Olha, eu nunca fui um atleta profissional ou
ou de alto rendimento, mas sempre gostei de fazer, todas as lutas eu fiz, judô, jiu-jitsu, capoeira, fiz capoeira acho que de 15 anos da minha vida. Nossa! Judô eu fui até a faixa verde, futebol, né, sempre, até que hoje o joelho já não me permite mais. O tal do joelho é terrível. E uma coisa que eu adoro fazer é surfar, eu continuo fazendo, desde quando eu tinha 14 anos, e eu continuo fazendo nas horas vagas, né. Qual a melhor praia para surfar no Espírito Santo? Aqui, olha, o Lé é aquela que o pessoal mais vai, né? Mas tem outras boas, Regência, eu acho que é um lugar muito famoso. Espírito Santo tem boas ondas, tem bons lugares para surfar, com certeza. Legal, bacana. Agora vamos falar do seu surf jurídico. Exatamente. Vamos lá, saindo da faculdade, então você já assumiu dentro do escritório? Era seu pai, seu irmão? Conta pra gente. Exatamente. Eu cheguei no escritório em 2000, né? Mas ainda como estagiário. Como estagiário, na verdade, talvez, eu acho que eu nem estagiário poderia ser chamado. Eu cheguei lá como auxiliar de escritório, né? Tentando aprender, buscando absorver tudo aquilo e fazendo o que pediam para fazer. E cheguei, já tinham, além do meu pai e meu irmão, mais 2 advogados, né? Então eu prestava auxílio, sempre atento, busquei estar em audiência, busquei participar dos atos ali que aconteciam relacionados à operação do direito propriamente dito. E isso foi uma coisa muito importante. Eu acho que eu consegui uma evolução. Porque eu sempre comparava com meus colegas de faculdade, né? Que deixaram para estagiar no 7º e 8º período. Eu já estava ali dentro desde o primeiro. Então, quando eu tinha alguma aula, por exemplo, de recursos, processo civil 2, eu já sabia o que era um recurso, uma apelação, eu sabia o que era um recurso especial, porque eu já tinha essa prática ali. Eu acho que isso é importante e eu sempre falo para quem eu tenho a oportunidade de falar, para que façam logo, vocês gostam, querem fazer isso, iniciem no escritório ou numa outra unidade operacional jurídica, num cartório, enfim, no Ministério Público, mas iniciem desde logo para que vocês possam viver a prática jurídica, a prática judiciária de forma mais prematura, porque isso vai fazer diferença lá na frente. Que bacana. E que história é essa que você foi fazer o júri em Santa Teresa? Pois a história... O que aconteceu? Olha, você sabe, eu fui muito assim, eu me preparei muito junto com meu pai ainda estava muito ativo na época, e a gente estudou meses por conta desse júri, até exclusivamente estudando ali, eu tinha recém... com a OAB, pouco tempo, talvez 1 ano de OAB que eu tinha ainda. E era seu primeiro júri? Era meu primeiro júri. Foi meu primeiro júri. Nem como estagiário eu tinha feito. Eu tinha feito júris simulados, enfim, na faculdade, mas um júri na vera mesmo, não. Alugamos toga, fizemos tudo e nos preparamos. Era um caso de uma mulher que matou o marido, né? Mas depois, quando muito bem preparado, acho que estávamos, eu e meu pai ali, fomos em comitiva, aliás, fomos uma turma lá do escritório, os estagiários da época, e chegou lá, a promotora estragou nossa brincadeira, estragou o nosso momento ali, né? Eu digo estragou, mas de forma, claro, jocosa, porque ela simplesmente pediu absolvição. Porque entendeu que ali de fato estava configurada a legítima defesa. E de fato estava. Foi uma questão, um histórico de violência doméstica, enfim. Então, assim, foi um ponto muito curioso, né? Que hoje a gente ri, mas ali naquele momento deu uma frustração, né? Estamos aqui, tem um público maravilhoso, auditório lotado. É a hora da gente fazer acontecer. E não fizemos, mas foi bom. Foi uma experiência muito legal, muito bacana. E depois disso, o seu primeiro júri após isso? Olha, eu não aí nem se lembra. Na verdade eu acabei que eu não fiz mais júri depois disso. Ah, você não fez? Não, talvez até por esse trauma, mas não foi. Porque lá no escritório, meu pai é que conduzia essas questões e ele acabou se afastando, deixando de lado e a gente
não tratou, não cuidamos mais ali de júri, de casos de crimes dolosos contra a vida, acabou não sendo uma rotina dentro do escritório. Mas, enfim, tendo a oportunidade, eu ainda quero fazer para dizer, olha, agora eu vou fazer o júri completo. E que história é essa de um espermograma que deu um trabalho aí para vocês e acabou num divórcio? Menina, causos inusitados do mundo jurídico, né? A gente prestava serviço, assessoria jurídica e advocatícia para uma empresa de análises clínicas, né? E chegou no nosso escritório essa citação encaminhada pela empresa, de uma pessoa, de um casal, que pedia nessa ação uma indenização por dano moral, além de pensão vitalícia, pensão para o filho nascido, até que ele completasse a maioridade. Uma ação até com vulto importante, porque tinha essa acumulação de pedidos na ação. E a situação era a seguinte, o homem fez um exame nessa empresa, né, neste laboratório, e este exame concluiu que ele tinha azospermia. O que é azospermia? É a baixa, a ausência ou pouca presença de espermatozoides naquela amostra, que pode ter inúmeras causas, não necessariamente dá a ele a condição de infértil, né? Mas ele, sem procurar o médico, resolveu, já que eu sou azospérmico, já que eu sou infértil na visão dele, posso me relacionar à vontade com minha mulher, sem me preocupar com métodos anticonceptivos, etc. E foi isso que ele fez. Teve essa criança posteriormente, né? Sendo azospérmico, e aí a gente também não buscou saber se a causa dessa azospermia era uma causa crônica, enfim. Mas o fato é que, dentre as provas que nós precisamos pedir, foi, olha, vamos pedir o exame DNA, para saber se de fato esse filho é dele, porque tem um quadro de azospermia, ele alega que tem um filho. E ele alegava que era um erro, então, que era um erro do laboratório, de análises clínicas, e ele foi enganado na história. Isso gerou um estresse no casal, porque a mulher acabou tendo a desconfiança em relação à mulher. E o exame deu que ele não era o pai. Não era o pai. No meio de um processo judicial, isso foi desvendado. Não. E aí, o curioso é que a ação foi julgada improcedente em razão dessa questão. E aí o fato curioso é que tempos depois encontrei ele numa situação, por acaso, né, fora ali do ambiente judicial. E ele me agradeceu, ou pelo menos foi a mim, dizendo, olha, eu não tenho mágoa nenhuma, o que aconteceu, aconteceu. E foi bom, porque eu consegui descobrir uma traição. Me livrei de uma pessoa que já não me amava mais e estou com a vida feliz com outra pessoa, com a vida refeita, muito mais feliz do que eu era. Então, é uma situação assim, inusitada, né? Diferente, que me marcou muito. A gente conta isso rindo até hoje no escritório, porque sempre quando chega alguma questão envolvendo essa empresa, ligada à zoospermia, cuidado aí, é melhor avisar ao autor da ação, isso pode dar divórcio, hein? Mas enfim, são os causos que a gente encontra aí nesse tempo de vivência. E você nos disse que ser advogado e que a advocacia é uma profissão que muitas vezes escraviza. Por quê? Olha, eu digo isso até lembrando das palavras do meu pai, porque o advogado ele não tem carga horária, ele não tem tempo para ele, muitas vezes ele precisa agir em razão de prazos, né, que tomam dele tempo, tomam dele muito desgaste, inclusive emocional, porque de fato você acaba tendo um estresse em relação a isso. E um processo judicial que dura quase
É, em média 10, 15 anos, talvez, enfim. Então, esse tempo do processo também serve para que você fique vinculado ali, né, ou escravizado àquela questão, sendo sempre lembrado pela parte que não teve uma prestação jurídica adequada, ou rápida, séria, uma prestação jurisdicional. Então, isso acaba te escravizando, todos esses fatores que envolvem a atividade do advogado, enfim. Então é uma vocação, você precisa estar vocacionado, precisa aceitar que isso vai acontecer na sua vida, do advogado precisa estar ciente disso. Além disso, o advogado ele tem uma obrigação, ele tem uma necessidade de gerir ali o seu escritório, por exemplo. Né? Por isso que eu digo que a atividade do advogado é uma atividade complexa em razão disso, você precisa lidar com o seu pessoal, com o seu administrativo, seu financeiro, com o cliente, com o juiz e com o serventuário, enfim. Então, todas essas questões, todos esses fatores tornam a atividade escravizante, não vou colocar nesses termos mais, mas assim, complexa, né? Mas até por isso também muito motivante, né? Você precisa estar vocacionado, essa que é a realidade. Sem dúvida. Nós tivemos aqui um convidado que falou que uma das matérias mais importantes que deveria ter no currículo de direito é a gestão. Eu não tenho dúvida disso. Porque a gente aprende realmente no dia a dia e como faz falta isso, né? Exatamente. Eu acho, eu percebi isso muito aqui nesse último ano, em razão da saída do meu irmão, do meu pai estar também afastado, em razão da idade, o que me colocou numa situação central de ter que gerir todas as questões do escritório. Hoje a gente está fazendo uma pequena obra no escritório e eu estou sendo demandado também muito em relação a isso, além de todas as questões que a gente precisa cuidar. Não, né? E obra é um desafio. Sempre. Aliás, em qualquer lugar, não só no escritório. Né? Obra é sempre um desafio. Então, assim, essa é uma questão fundamental, gestão, né? Saber gerir o seu escritório, as suas finanças, o seu tempo. Sim. Saber delegar tarefas, né? Saber exigir na hora certa, enfim. É uma posição, né? Principalmente quem é sócio, quem é líder, né? Precisa tomar, sem dúvida. E como é que é o fluxo de estagiários? Vocês têm estagiários? Nós temos estagiários. Hoje a gente tem 2 estagiários. E suas experiências com esses estagiários? São os novos, né, que estão dentro da faculdade. Como é que tem sido? Olha, tem sido muito, muito boa. Pelo menos os 2 que estão lá hoje, a Estela e o Luiz, são pessoas até de bom trato, né? Têm uma boa educação, tiveram uma condução familiar muito boa, então a gente acaba lidando bem com isso. Eu tento ensinar, né, sem perder a paciência muitas vezes, porque olha, isso não pode acontecer, deixa eu ver o que você fez. Não. Então, assim, é sempre um desafio, né? Não só os estagiários, mas também os advogados, que às vezes entram no escritório, são mais novos, acabaram de receber o OAB. Então a gente precisa ter essa paciência também de poder ensinar sem assustar, né? Sem melindrar, mantendo a postura. Não é algo muito fácil, mas e lidando com todos os problemas ali, né? Mas assim, eu acho que eu tenho uma condução boa, eu tenho uma paciência boa para lidar com isso. Que legal. E que história é essa que existe vida além do processo? Por que você fala assim? Carla? Essa talvez seja uma outra questão que as faculdades trabalham muito pouco, né? Hoje talvez tenham mudado, porque a própria grade curricular que o MEC impôs permite agora ou exige que as faculdades tenham também matérias relacionadas a soluções de conflitos não processuais. Né? Extrajudiciais. Extrajudiciais, né? Alternativas ou chamados meios adequados de solução de conflitos. Perfeito. Essa é uma situação muito importante hoje, dentro da advocacia, que eu considero, eu fiz parte
da Comissão de Mediação e Arbitragem da OAB seccional. Então lá a gente debateu muito esses temas e de fato a forma como nós fomos formados ou forjados na faculdade, ficamos alijados de todos esses processos que hoje se mostram muito importantes e necessários na condução dos conflitos. Existe hoje também a chamada justiça multiportas, né? Que é uma forma também de contemplar esses aspectos da advocacia, que também são afetos da advocacia, que é buscar a melhor solução para aquele caso que é trazido. E o advogado tem uma importância grande nesse processo, porque é ele quem recebe a demanda em primeiro lugar. Sim. E ele precisa, então, conduzir isso, não para um processo judicial necessariamente, mas para uma forma de resolução que seja mais adequada, menos desgastante, mais inteligente, razoável, né? Então, talvez a advocacia, os advogados precisam ter isso, principalmente os mais antigos, mas que não tiveram essa formação, né? Precisam ter essas perspectivas também dentro da sua advocacia, porque muitas vezes o que acontece é pensar que isso trará menos faturamento para o escritório. Muito pelo contrário. Pelo contrário, porque se você resolve uma situação em menos tempo, você está livre para resolver tempo outros. ou seja, a tal da escravização, né? Você acaba mitigando essa questão para poder resolver outros casos que talvez lhe rendam financeiramente mais. Então, a gente precisa perceber, eu acho que o sistema judiciário também precisa evoluir mais nesse sentido, embora já tenhamos aí um avanço, né? A gente precisa evoluir junto com esse sistema judiciário nesse sentido. Por isso que eu digo, existe vida além do processo, existe. Para o advogado, sim, claro, deve existir, né? E o cliente, como encara isso? Ainda tem resistência? Eu vejo, ainda tem resistência. Talvez essa seja uma cultura brasileira, principalmente, né? Uma cultura capitalista, vamos dizer assim, né? De querer brigar, de querer litigar, de receber, talvez, um problema com mágoa, com sentimento, e aí você precisa da justiça para resolver, para vingar a sua dor, né? Então a gente recebe muitos clientes com esse sentimento. Como a gente fala de vara de família, isso é comum, muito comum, né? É muito comum. De querer levá-lo para frente do juiz. Exatamente. Então as pessoas procuram um advogado com problemas. Claro. E com sentimentos, né, que decorrem desses problemas. Então, não é fácil lidar, mas com essa paciência, né, e tentando mostrar o melhor caminho, a gente consegue. O grande número de ações ainda é com base na emoção? Eu acho que não. Talvez, se você for pensar na vara de família, isso talvez seja uma realidade. Mas eu acho que não. Eu acho que a emoção não deve prevalecer. Espero que não prevaleça para os advogados que conduzem as causas. Espero que tenham a eles, em sua maioria, pelo menos esse filtro, né? Agora, nas varas de família, isso acaba sendo um motivador, né? Algo que agrava esse ajuizamento exacerbado, sem dúvida. Mas precisamos resolver isso de alguma forma, né? Eu acho que isso é cultural, sabe, Carla? Eu acho que isso é cultural, talvez, do brasileiro, do latino, né? Enfim, do capitalismo também traz isso de certa forma. E acho que, de certa forma, histórico também, né? Porque eu tive uma experiência bastante recente de falar, não, vamos fazer essa... Era um inventário, eu falei, vamos fazer no cartório. Ah, mas isso vale? Pois é. Né? Ainda se tem aquela cultura de que só se passar na mão do juiz tem validade. E essa, inclusive, essa é uma lei, para você ver como a mudança de cultura é muito lenta, né? Essa é uma lei antiga do inventário extrajudicial, do divórcio extrajudicial, mas ainda as pessoas ainda têm essa percepção de que a justiça é a tábua de salvação para os seus conflitos, quando na verdade não. A justiça, o judiciário precisa, o ideal é que ela seja exceção, que seja um mecanismo, um instrumento residual para a resolução dos conflitos. A ideia é que a gente tenha
boa parte desses conflitos resolvidos extrajudicialmente. Exato. Eu acho que nas culturas, a gente tem sempre o exemplo do Japão, né? O Japão que não tem, no Japão não existe quase advogado, porque não existe conflito. Mas o que a gente precisa enfrentar, talvez o advogado moderno precisa entender? Se preparar melhor para que saiba resolver também, ou saiba encaminhar os seus conflitos, aqueles conflitos que chegam, para essas soluções não processuais, né? Porque isso a gente também promove essa mudança de cultura. Então, veja o papel central do advogado nesse sentido, né? Sem dúvida. Importante. Então, a advocacia precisa se preparar para esses novos tempos, que eu acredito que essa é uma tendência que ficará cada vez mais forte, né? E, doutor, assim, em relação aos advogados, já encontrou algum colega resistente a uma solução que não seja uma sentença? Felizmente eu tenho encontrado poucos assim, Amém. sabe? Felizmente. Não sei, não buscar também o conflito, saber se portar numa audiência, transmitir a todos ali uma tranquilidade, agir com técnica, né? Eu acho que isso favorece a que o colega do outro lado perceba que você não quer brigar, que você não quer a qualquer custo ganhar, né? Você quer dar uma solução para aquilo. Claro. Então, assim, eventualmente a gente tem os intransigentes, né, Carla? Eventualmente, mas eu acho que isso é raro. Felizmente eu não tenho encontrado muito aí no meu dia a dia, não. E colegas que levam para o lado pessoal? Sim. Imagina, para que isso? É tão bom, eu acho tão divertido quando a gente está numa audiência, eu de um lado, você do outro, cada um defendendo o seu cliente. Depois a gente sai dali, vamos bater um papo, vamos tomar um café, um vinho. Não enfim, é tão bom isso, né? Assim, eu tenho essas oportunidades, acabam sendo ocorrendo mais na minha vida, felizmente, né? Eu acho que isso é uma construção, né? Exato. De um amadurecimento, né? Sim. De um colega, o cliente não precisa saber, porque se ele fala, você tá. A gente sai. Às vezes só cumprimentar o colega, o cliente já fala, como é que é isso? O que houve? Cumprimenta formalmente. E depois ali a gente vai pro happy hour. Mas o importante é que cada um tá fazendo o seu trabalho de forma digna, né? De forma laboriosa, combativa. Então, isso é o que vai importar no final das contas. E já teve alguma situação em audiência, em sustentação oral, de realmente debater com a autoridade, com o juiz, com Tenho, o já julgador? tive oportunidades é sempre delicado isso, né? Nem todos vão aceitar. Aí você tem que dizer aquela famosa expressão, questão de ordem, questão de fato, né? Vai dizer, olha, eu preciso falar mais, já falei, mas eu preciso apenas esclarecer algum ponto, né? Nem sempre isso é bem recebido, mas se a gente precisa falar, se a gente precisa esclarecer uma questão de fato, acho importante numa sustentação, por exemplo, num julgamento, você, em defesa do seu cliente, com dignidade, com educação, interromper ali e falar, não, preciso me manifestar, é uma questão importante, né? O advogado não pode se acovardar, né? Essa é importante. Ele tem que ir para aquilo lá sabendo que ele está indo na mesma condição de todos ali, inclusive do julgador. Claro, ele vai ter que agir com respeito, ele vai ter que estar preparado tecnicamente, com respeito e fazer as suas intervenções. A coragem, eu acho que é uma qualidade importantíssima do advogado, sem dúvida, essencial. Que bacana. E agora me conta como é que é essa sua atuação junto à OAB. Você é conselheiro da ordem, agora está numa nova comissão aí, como é que... A minha ligação com a OAB mais íntima, assim, vamos dizer, aconteceu a partir do primeiro mandato do presidente Zé Risque. Mas antes você não fazia parte não tinha. Eu acho que a OAB, ela passou a ser mais aberta, e essa foi uma
condução muito inteligente até do presidente Risk, porque abriu a OAB para a advocacia, né? Esse senso de pertencimento hoje existe mais dentro da advocacia capixaba do que existia antes, justamente porque houve essa abertura. Então, a convite do presidente Risk à época, formei o conselho, o hall de conselheiros ali, fomos eleitos, graças a Deus, tive a primeira gestão. Nesse segundo momento também fui convidado a permanecer, claro, que é algo que me honrou muito, foi uma experiência maravilhosa. Então eu falei, eu quero de novo. Acho que porque a gente pegou uma pandemia no meio do caminho, né? Sim, sim. E aí, calma, eu acho que eu quero mais, acho que tenho mais a mostrar também, a ajudar a OAB, claro. E participo de comissões temáticas, que esse é uma questão que essa abertura da OAB se deu muito através dessas comissões, sim, né? Sem dúvida alguma. Sem restrição. Acho que a atração dos advogados hoje próximos da OAB se deveu muito a essas aberturas das comissões. Hoje eu faço parte da comissão de regulação, direito regulatório e infraestrutura, que são matérias que eu gosto em razão da questão do direito administrativo, e mais recentemente, foi criada a Comissão de Direito Canábico da OAB, que é um tema também bastante que atual, cannabis muito atual, medicinal. Assim, um tema inovador que me atraiu ali naquele momento, e a gente tem buscado desenvolver isso. Estamos começando agora a formar uma turma, um grupo bacana, porque eu acho que é um tema bastante interessante, e a OAB dando sinais de que está ligada e percebendo essas questões novas, que são questões que vão dar ao advogado campos novos de atuação, né? E olha como isso é importante, né? A OAB participar desse processo, indicando aos advogados que existem outras formas de atuar, outros campos para que ele possa atuar, em razão dessas inovações aí, tecnológicas, ou até em razão desse novo conceito normativo que vem se dando, por exemplo, a questão da cannabis. Olha, que bacana. E é um assunto que vai exigir um grande enfrentamento, estudos, uma regulação que não é fácil, né? Não é fácil. Eu acho que o primeiro aspecto é o preconceito, né? É vencer isso. Sim. A gente percebe logo quando saiu a portaria, né? Isso foi divulgado. Eu recebi algumas mensagens de colegas, até em tom de brincadeira, mostrando que existe ainda um preconceito por trás daquilo, quando na verdade nós estamos tratando de algo que é extremamente importante para a saúde de muita gente, né? Tem um poder, um potencial econômico muito grande nesse tema, não só pela questão medicinal, mas a questão industrial, em relação ao cânhamo. Então, o que a gente precisa é mostrar à sociedade, de certa forma, a potencialidade desse tema, e ao advogado também saber que, olha, você pode ganhar dinheiro fazendo isso, você pode ganhar dinheiro trabalhando com esses aspectos, porque é um campo, principalmente no campo normativo, isso vai se abrir muito, você pode ter certeza disso, em razão de uma perspectiva mundial que o Brasil tem absorvido cada vez mais. Eu acho que essa é uma tendência muito interessante. Que legal. Sucesso aí, né, nessa empreitada. Obrigado. Que eu sei que não é fácil, eu também lido com questões de saúde, e a gente vem sentindo bastante isso. Vamos lá, agora chegou um momento que um bate-ponto aqui, né? Eu falo e você diz o que vem à sua cabeça. Pimba, tá joia? Nunca diga para um advogado. Dá para melhorar esse preço? Essa é boa. Alvará é? Vida. Justiça é? Justiça é tudo. É importantíssimo, fundamental. O que você gostaria de escutar se estivesse começando hoje? Nunca desista do que você acredita. Você pode chegar lá se quiser. O que mais te irrita num processo? Demora. O que diria para quem diz que advogado tem vida fácil?
eu diria, saia das redes sociais e venha viver a vida do escritório, no fórum, e você vai ver exatamente que não é assim. Uma série de TV. Série de TV, eu gosto de uma que é a Breaking Bad, que eu sempre lembro nos meus rankings. Legal. Direito nas redes sociais? Sim, é importante, claro. Eu tenho feito, tenho postado, tenho buscado trazer isso para todo mundo aí que me segue nas redes, etc., para os amigos, enfim. Audiência presencial ou virtual? Presencial, melhor. Processo físico ou eletrônico? Eletrônico. Esse sim, não tem dúvida, né? Uma experiência inesquecível. Uma experiência inesquecível. Foram muitas, mas talvez conhecer a minha esposa, acho que foi uma experiência inesquecível, foi um momento interessante, que a gente guarda até hoje. Que bacana. Nunca comece uma sustentação oral com? Nunca comece uma sustentação oral sem cumprimentar, sem observar a ritualística. Eu acho que isso é importante para conseguir a atenção ali dos jogadores. Então você precisa ter um início importante ali. Se não fosse advogado, seria? Se eu não fosse advogado, eu seria surfista profissional. Seria boa. Viajar pelo mundo. Nada mal. Que legal. Doutor, muito obrigado por ter vindo. Foi muito bacana esse nosso bate-papo. Agradeço legal. Muito pela disponibilidade. Carla, eu agradeço muito. Fico muito honrado de estar aqui, feliz estando aqui com você. Agradeço mais uma vez pela oportunidade, pela lembrança de me chamar. Jamais. Não, você foi meu aluno, eu não esqueço de quem foi Esquecemos de falar aluno. Isso, né? Esquecemos de falar esse detalhe. Então, não tem como não lembrar. É verdade. Obrigado mais uma vez, Carla. Eu que agradeço a sua presença. E para vocês, não esqueçam de curtir, compartilhar com os seus amigos, para que não percam essas histórias tão boas que a gente conversa aqui. Lembrando do nosso patrocinador, a OCB do Espírito Santo. E se você tem uma boa história para contar, comenta aqui embaixo. Até a próxima!